Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Nesse texto do capítulo 1 de Provérbios, nós temos a sabedoria fazendo alguns clamores. Ela fala com os homens, inclusive deixa claro que o seu clamor é público. Os homens poderiam ouvir suas palavras. Mas ela fala especialmente com alguns homens que precisavam de sabedoria, mas parece que estavam recusando ouvir suas palavras. Homens que não davam ouvidos às suas instruções. E nós podemos nos perguntar, por que será que eles não queriam ouvir as palavras da sabedoria? Algumas razões que nós conseguimos entender, inclusive lendo o texto, do versículo 20 até o 33, uma delas é que os homens não queriam mudar, que palavras que exigem arrependimento são duras aos nossos ouvidos. E pessoas que não querem se arrepender preferem não dar ouvidos ao que a Bíblia fala, ao que o Evangelho fala, algo que vai exigir uma mudança muito grande de mim, que condena as minhas atitudes. Eu não quero dar ouvidos a isso. É a maneira que os nécios de Provérbios 1 agiam. Um outro motivo ligado a esse, que se destaca aqui, é a impressão de bem-estar que eles possuíam. É justamente sobre isso que o versículo 32 fala. Aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Parece que está tudo bem. Eu me sinto bem. Minha vida está tranquila. Por que eu daria ouvidos às palavras da sabedoria? Por que eu preciso das palavras de Deus? E por que eu daria ouvidos a Ele? E a verdade é que esse é um problema para muitos homens. Quando a pessoa está bem, a tendência é de pensar que está tudo bem com a minha alma, que Deus se agrada de mim, que eu irei para o céu. Mas o que Provérbios 1,32 está dizendo é que a impressão de bem-estar desses homens, aqui descritos e chamados de loucos, que essa falsa impressão vai levá-los à perdição. Tome cuidado, então, com essa impressão de bem-estar que pode surgir na nossa vida. Um questionamento que vale a pena fazermos é: como eu posso chegar nesse estado? Já falamos um pouco sobre isso aqui, mas talvez o motivo principal, ter uma vida boa, tranquila, talvez até próspera. A prosperidade engana muitos homens. Jesus deu vários alertas para o perigo da riqueza. E dentre várias coisas que Jesus falou, uma das coisas que podemos ver, que se destaca, é que é muito fácil para alguém próspero, rico e, consequentemente, que leva uma vida mais confortável, não pensar muito na sua necessidade diante de Deus. Parece que eu estou sendo abençoado. Essa vida parece o céu aos meus olhos. E nisso, simplesmente fecham os olhos, endurecem o coração para buscar ao Senhor. Talvez não só o dinheiro faz isso. Saúde, paz, mais uma vez, uma vida tranquila. Talvez uma outra coisa que gera muitos homens a ficarem perdidos na impressão de bem-estar é uma vida religiosa, mas que no fundo não está fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas aliviam sua consciência indo à igreja, talvez toda semana, talvez mais de uma vez por semana. Fazem algumas coisas externas e lá dentro, na sua consciência, concluem: está tudo bem comigo. Muitas vezes
levando uma vida dupla, alimentando o pecado na sua vida privada, não se importando no fim das contas de fazer mesmo a vontade do Senhor, talvez seguindo falsas doutrinas e não buscando verificar aquilo que a igreja fala, ou algum líder religioso fala, à luz das Escrituras. Muitas religiões até incentivam uma ênfase na prosperidade. Pregam, está tudo bem com a sua vida, porque você está sendo próspero, Deus está se agradando de você. Será que isso é verdade? Nós devemos levar a sério nossa vida diante de Deus. Não devemos nos enganar só por causa da nossa impressão de bem-estar. O apóstolo Paulo falou em Gálatas 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que nós plantamos, iremos colher um dia. Devemos levar a sério. O texto de Provérbios, aqui no capítulo 1, antes do versículo 32, falava algumas das falhas daqueles homens. A partir do versículo 29, diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Pessoas aqui que aborreceram a palavra de Deus, o conhecimento, o temor do Senhor. Não quiseram ouvir o que a Bíblia tinha a dizer a eles. Pode ser o nosso caso. Não se deixe enganar pela impressão de bem-estar. Ouça o que Deus tem a dizer nas Escrituras para você. Avalie sua vida em todos os sentidos, à luz da palavra de Deus, e obedeça ao que o Senhor ordena. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.